Boas, neste vídeo quero dar uma sugestão para as pessoas que não sabem por onde começar quando querem começar a estudar filosofia, não tendo de ir necessariamente para uma faculdade estudar, para uma universidade. Pessoas que não podem ou não querem ir para uma faculdade podem estudar na mesma de forma autodidata. Aliás, uma pessoa vai para a universidade tem de ser autodidata na mesma, procurar os assuntos, os livros, os estudos, apesar de ter orientação de professor. Uh, Claro que cada um começa da forma que bem entender, claro que cada um tem as suas preferências, as suas tendências e deve-se respeitar isso. E cada um terá de fazer as suas escolhas e responsabilizar-se por elas. Mas acho que uma boa forma de se começar a estudar filosofia ou a ler filosofia, no sentido geral, neste caso, por exemplo, filosofia ocidental, mas eu recomendo também o estudo da filosofia ou sabedoria oriental, é através da leitura de livros ou de palestras, seja o que for, procurar no YouTube, canais de filosofia, por exemplo, livros de história da filosofia. Para uma pessoa ir onde se começa, por exemplo, na filosofia antiga, depois passa-se para a filosofia medieval, depois para a filosofia moderna, pós-moderna, depois filosofia contemporânea, e uma pessoa vai percebendo o enquadramento dos filósofos, porque é interessante que não só os acontecimentos históricos fizeram com que, ou incentivaram o desenvolvimento de determinadas filosofias por parte de determinados filósofos, como o desenvolvimento de determinadas filosofias por parte de determinados filósofos fizeram com que se potenciasse determinados acontecimentos históricos. Portanto, há uma correlação natural entre história no sentido geral e filosofia no sentido geral. Desenvolvimento filosófico e desenvolvimento histórico, entre aspas, em que há uma correlação natural. Claro que também é importante a questão do desenvolvimento científico, mas a filosofia sempre esteve presente, de uma maneira ou de outra. A filosofia, no meu entender, é a raiz das várias áreas de conhecimento humano. Portanto, como começar? Claro que uma pessoa pode também ir lendo os clássicos, ora de filosofia moderna, ora de filosofia contemporânea, ora de filosofia antiga, Platão, Aristóteles, com filosofia antiga, filósofos pré-socráticos, onde uma pessoa vai encontrar mais fragmentos, por exemplo. Pode também os sofistas, começar a ler trabalhos de sofistas. Depois temos na filosofia medieval temos uma data de filósofos também. Santo Agostinho, por exemplo, e não só. Temos também a filosofia moderna, uma pessoa vai encontrar muitos filósofos mesmo. Temos Kant, temos Hegel, temos sei lá, Leibniz, Spinoza, David Hume, temos também o Descartes, a filosofia moderna começa com Descartes. Nós vamos encontrar muitos filósofos, também em filosofia contemporânea. Temos, sei lá, o Wittgenstein, temos a filosofia contemporânea Heidegger, Nietzsche, temos muitos filósofos. Mas se eu for procurar, uma pessoa vai perceber que há uma relação, há uma correlação natural entre história no sentido geral, história da filosofia e filosofias de filósofos. E até se poderá compreender de que forma é que a própria filosofia incentivou determinadas perspectivas filosóficas, incentivaram o desenvolvimento da ciência num sentido geral. Porque está tudo ligado. Desenvolvimento histórico, desenvolvimento da filosofia, desenvolvimento histórico, porque há uma correlação natural. Portanto, por onde é que uma pessoa deve e pode começar? Por onde uma pessoa quiser. Mas eu acredito que com a leitura de obras ou de ver vídeos no YouTube, palestras, seja o que for, de história da filosofia, uma pessoa vai percebendo o enquadramento dos vários filósofos ao longo da história, as inspirações, as influências entre uns e outros, e vai percebendo com qual se identifica mais e o que é que desperta mais interesse. Eu acho que o enquadramento da história da filosofia é muito importante para uma pessoa depois perceber melhor as obras dos filósofos. E depois uma pessoa, quando está a ler a história da filosofia, por exemplo, é interessante uma pessoa vai aprendendo história também, no sentido geral.
Pelo menos os acontecimentos mais importantes, porque de uma maneira ou de outra os acontecimentos mais importantes estiveram sempre ligados ou mais notados, mais sublinhados. Os acontecimentos estiveram sempre muito ligados a desenvolvimento de pensadores no âmbito da filosofia. Até, por exemplo, nós temos a obra Leviatã, depois também a obra, como a pessoa vai ver, depois Maquiavel, depois de Rousseau, contrato social. Uma pessoa vai percebendo a ligação que há entre desenvolvimento político, desenvolvimento histórico, a partir do desenvolvimento filosófico e das perspectivas que os filósofos vão colocando acerca da vida no sentido geral, ou acerca de determinados contextos relativos ao conhecimento, à origem do conhecimento, e não só. Conhecimentos epistemológicos, seja o que for. Portanto, por isso aqui existem as várias filosofias. Filosofia da ciência, filosofia do conhecimento, a ética, depois o desenvolvimento ético, o desenvolvimento da ética também é muito importante e o desenvolvimento da filosofia social e política são muito importantes para o desenvolvimento da política e das sociedades no sentido geral. Depois também há a sociologia, que nasce mais ou menos com Auguste Comte, pensador, filósofo, seja o que for, com o seu positivismo. Nós vamos percebendo a importância da filosofia para o bem ou para o mal, porque também tivemos Maquiavel, por exemplo, para o bem ou para o mal, em relação com os acontecimentos históricos no mundo. E é uma questão de uma pessoa estudar, uma pessoa ir estudando sem pressas, uma pessoa vai lendo, dedica tempo diário para o estudo, e vai aprendendo coisas novas, e uma pessoa começa a estudar filosofia, num sentido geral, depois nunca mais olha para as coisas da mesma maneira. Porque estudar filosofia transforma por completo a forma com que as pessoas veem elas mesmas, a forma como as pessoas veem o mundo no sentido geral, veem a realidade, o universo, seja como for, no sentido geral. Claro que, diante o apelo ou o incentivo ao estudo da filosofia no sentido geral, claro, também recomendo o estudo da ciência no sentido geral, porque é importante um bocado tudo. Portanto, fica aqui a dica: se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, que é muito importante, partilhem, comentem, ponham like, porque é importante para fazer o canal crescer. É assim, simplesmente é assim. Portanto, sejam felizes, estudem e cumprimentos filosóficos.